Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. A gente já tem aqui a maior coletânea de vídeos descrevendo línguas e abordando tópicos de linguística e divulgação científica da linguística na internet. Também considere apoiar o canal através de doações pelo Apoia-se. Vocês vão encontrar o link aí embaixo, na descrição. O vídeo de hoje vai tratar de uma questão muito interessante, muito científica e extremamente importante para a gente entender não só o ser humano, como também os animais. É a questão do aprendizado de línguas pelos animais, especificamente pelos macacos. Os macacos aprendem linguagens humanas. Formulando a questão um pouco melhor, os grandes símios, os animais, os macacos que são mais próximos do ser humano, que são o chimpanzé, o orangotango, o gorila e o bonobo, será que eles conseguem, como alguns pesquisadores parecem afirmar, aprender algum tipo de linguagem humana, especificamente a linguagem de sinal, que foi desenvolvida pelos seres humanos entre os surdos mudos, ou seja, aqueles que não conseguem vocalizar a linguagem, e desenvolveram uma linguagem sem vocalização, não fonética, que é a linguagem gesticulada das comunidades de surdos mudos pelo mundo inteiro. Como os macacos não têm a capacidade de articulação fonética, não tem um aparelho fonador na região da boca, da traqueia, como nós temos, os pesquisadores eles tendem a focar na questão de será que os animais, como eles conseguem, os símios conseguem mexer os dedos, as mãos, os braços, os lábios, a expressão facial, mais ou menos como a gente. A questão é, será que os grandes símios conseguem aprender as linguagens de sinais humanas, similar aos surdos mudos, Claro que para a gente abordar essa questão, a gente primeiro precisa entender o que é uma linguagem de sinal. Muita gente não sabe o que é uma linguagem de sinal e acha que a linguagem de sinal é meramente a mesma coisa da linguagem falada do país onde o surdo mora. Por exemplo, no Brasil, a linguagem de sinais brasileira seria nada mais nada menos que uma versão gesticulada do português, onde as pessoas fariam sons representando as letras ou as palavras. Isso está totalmente falso. As linguagens naturais, as linguagens de sinais, foram desenvolvidas por comunidades de crianças surdas, começando lá no século XIX, quando começaram a fazer os primeiros orfanatos, internatos para crianças surdas. A intenção nesses internatos era ensinar para essas crianças a linguagem falada do país mesmo, e também ensinar a escrever e ler. Mas o que aconteceu é que essas crianças espontaneamente passaram a desenvolver uma linguagem de sinais entre si, sem que não houvesse a mínima intenção disso, que é bastante interessante e vai ser abordado aqui em outros vídeos futuros. Vai haver um vídeo muito proximamente aqui no canal, eu acho que ainda nesse mês ou no mês que vem, vai abordar a linguagem brasileira de sinais e falar um pouco mais sobre as linguagens de sinais dos surdos mudos. São linguagens propriamente ditas, são linguagens humanas separadas, independentes das linguagens faladas, e elas foram criadas a partir do nada. O que é interessante sobre elas é que a gênese, a criação dessas línguas, ela se deu justamente sob a observação da ciência. Então a gente sabe que, ou pelo menos tem uma forte indicação através das linguagens de sinais, que se você colocar um monte de criança que não tem língua nenhuma, no caso das crianças surdas, que não conseguiram aprender nenhuma língua com os pais, com os outros adultos do ambiente onde elas vivem, se você colocar essas crianças que não têm, por serem surdas, não tiveram nenhum contato, não absorveram, não adquiriram nenhuma linguagem natural, humana, falada, mesmo assim elas vão desenvolver espontaneamente uma linguagem humana, dotada de estrutura. As linguagens de sinais têm as categorias lexicais que nós temos e a mesma complexidade sintática que nós temos nas linguagens humanas, a complexidade morfológica e tudo mais. Então existem substantivos, adjetivos, demonstrativos, existem verbos, existe marcação de tempo, aspecto, modo, pluralidade, singularidade, marcação de caso, sujeito, verbo, sujeito, objeto, marcação de advérbios e orações relativas, questão, formulação da negação, do questionamento, de toda a sofisticação que a gente tem numa linguagem falada. Existe a linguagem gesticulada também. Só que de uma maneira um pouco diferente, porque é uma linguagem tridimensional, uma linguagem que é visual, e ela ocorre por outro meio, ela não é linear. Você pode fazer dois sinais ao mesmo tempo.
Uma coisa que na linguagem falada é impossível. A linguagem falada ela é unidimensional. Um trem, uma concatenação em uma dimensão apenas de sons que transmitem informação. O que acontece na linguagem gesticulada é que você pode fazer vários sons ao mesmo tempo, aliás, vários signos, vários símbolos ao mesmo tempo. E você também pode enriquecer esses símbolos com gesticulações diversas paralelas, como expressões faciais, modulação do ombro, do corpo em si. É possível até que a linguagem de sinal tenha evoluído na humanidade inicialmente, e eventualmente ela foi superada pela linguagem articulada fonética, pela vantagem que a linguagem fonada, a linguagem sonora, tem sobre a linguagem gesticulada. A vantagem da linguagem sonora é que você não precisa estar olhando para a pessoa que está falando com você, ou seja, você pode ouvir a pessoa mesmo pode estar distante de você, fora do seu campo de visão. Você está se concentrando, por exemplo, na caça de um animal, olhando cuidadosamente para esse animal com o céu que fecha, mirando nele, e alguém pode te dar um comando: olha, espera um pouco, atira daqui a pouco. Mesmo a pessoa estando atrás de você. Né? Você ouve 360 graus em torno da sua cabeça, mas você não vê em 360 graus. E você ouve alguém que está atrás de uma parede, contanto que não seja muito grossa, né? Que tem uma porta também perto e haja audibilidade, mas você não consegue ver, né? A visualização, e também você não pode gesticular se você estiver segurando um arco e flecha. Então, se você estiver com as mãos ocupadas, provavelmente você não consegue articular, fazer uma linguagem gesticulada, e é por isso que as linguagens de sinais acabaram sendo vastamente superadas pelas linguagens fonadas. Mas voltando ao assunto do vídeo, a gente tem a questão, bom, sendo assim, os animais não conseguem fonar, não conseguem produzir sons com as consoantes e vogais, então eles não são capazes de imitar a fonética da nossa língua, mas será que eles são capazes de imitar e de absorver pelo menos uma parte da estrutura dessas línguas? Será que eles são capazes de aprender linguagens de sinais que são dotadas de substantivos, adjetivos, demonstrativos, verbos, advérbios, marcação de aspecto, de tempo, interrogação? Existiram uma série de estudos com grandes símios, né? Para quem não sabe, grandes símios são, como eu já disse, aqueles animais, os macacos maiores, que são mais próximos dos seres humanos, como o chimpanzé, o bonobo, o gorila e o orangotango. A gente pode destacar alguns experimentos, principalmente com chimpanzés, mas também tem alguns com gorilas e bonobos, que foram... talvez o primeiro de todos tenha sido o Washoe, uma chimpanzé fêmea que foi criada por uma família de pesquisadores dos anos 60. Esse experimento durou até os anos 80. Teve a Sarah também, que era outra chimpanzé fêmea da mesma época, também dos anos 60. Eles chegaram a tentar, se não me engano, ensinar a linguagem falada, mas depois pularam, logicamente, para a linguagem gesticulada. Teve a chimpanzé Lana nos anos 70. O mais bem famoso foi o Noam Chomsky, que esse nome é uma piada sobre o nome do linguista Noam Chomsky. O Noam Chomsky é bastante antagonizado, né, quase que odiado pela comunidade de pesquisadores de linguagem animal, de linguagem linguagem símia, porque o Chomsky, assim como a maioria dos linguistas, diz que na verdade a linguagem humana é típica da nossa espécie, os outros animais não têm o equipamento, não têm a estrutura cognitiva cerebral para absorver a nossa linguagem. Ao passo que no ser humano, você não precisa nem ensinar um ser humano uma linguagem. Qualquer criança, meramente ao ser exposta a pessoas falando, enquanto a criança está crescendo, no primeiro ou segundo ano de idade, a mera exposição a pessoas falando vai fazer com que a criança absorva aquele idioma e cresça se tornando um falante competente, fluente daquele idioma, deduzindo as regras gramaticais. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala uma língua que tem características gramaticais um pouco bizarras, né, como o gênero gramatical. Eu mesmo sou pai, eu me lembro que quando minha filha era pequena, uns anos atrás, já sendo linguista, eu prestei atenção na aquisição da linguagem por ela. Eu percebi claramente que ela nunca errava a concordância de gênero entre, seja o adjetivo e o substantivo, seja o artigo e o substantivo. Uma coisa que estrangeiros fazem muito. Quando vem no Brasil, a gente vê pessoas falando a
a mundo, a carro, ou mulher e tudo mais. Ao passo que a minha filha, ela chegava até a generalizar relações de gênero que ela pegava a partir da abstração que ela estava pegando, a partir de uma regra abstrata que ela já estava entendendo, mesmo tendo apenas nem 2 anos de idade. Ela fazia concordâncias de gênero como... uma vez a gente falou, estava brincando que o papai estava fashion no sentido de bem vestido, né? Ela falou, o papai está fashion, a mamãe está fashion. Ou seja, ela pegou a palavra fashion e generalizou, interpretou essa palavra como um desses adjetivos como branco, branca, preto, preta, bonito, bonita. As palavras terminam com U no masculino e terminam com A no feminino. Então essa é a evidência que a criança não imita que nem um papagaio. O papagaio jamais falaria isso. Você pode falar que o papai é fashion, um papagaio, ele nunca vai falar mamãe é fashion. Ele nunca vai generalizar que esse fashion é um adjetivo que tem que concordar com o gênero do papai e da mamãe. Da mesma maneira, minha filha, quando soube que a mãe dela era professora, a mãe dela falou para ela que ela era professora, ela perguntou para mim se eu era professoro. Né? Mamãe é professora, papai é professoro. Então, um papagaio não faz isso. O papagaio é capaz de vocalizar sons de imitação, imitando a língua fonética humana, a fonação humana, mas o papagaio não é capaz de entender regras como a concordância de gênero do adjetivo com o substantivo, do artigo, nada disso. Ele nunca vai generalizar que se uma mulher é professora, então um homem deve ser um professor, né? Porque o A muda para U no final, quando muda de gênero. Só que professor é irregular. Né? O que aconteceu então com esses exemplos aqui? Né? Voltando para a lista aqui, tem também acho que a mais famosa de todas foi a gorila Coco, que foi visitada por várias celebridades e teve bastante exposição na mídia, foi mencionada em vários programas de televisão, apareceu em vários programas de televisão nos anos 80, 90. Foi mencionado inclusive no seriado Seinfeld 2 vezes, e que morreu, na verdade, agora em 2018, faz pouco tempo. E teve também o Bonobo Kanzi, que está vivo até agora e está ainda passando por certos experimentos de linguagem. E a gente vê aqui a Coco, a gorila Coco, falando aqui, interagindo com pessoas, vendo livros, tem até uma série de gesticulações, ela fala que, a legenda diz que ela fala que o ser humano é burro porque tem que destruir o planeta, porque tem que salvar o planeta, o ser humano está destruindo o planeta, a natureza é importante. É muito improvável que um gorila seja um ambientalista, tá? Não quero ser chato, mas é bem improvável que a gorila Coco realmente tenha a concepção de que a humanidade está destruindo, é burra porque está destruindo o ecossistema. Então é isso que acontece, né, com esses experimentos. Esses experimentos, eles são bastante forçados, assim, né? O que acontece é que os animais, eles sabem associar certos sons ou certos gestos a certas ideias, como o seu cachorro, né? Você pega um cachorro e você fala, coleira, passear, né? Comida, senta, deita, rola, finge de morto. Qualquer criador de animais, qualquer dono de cachorro, sabe, até mesmo de papagaio, sabe que se você falar uma palavra, associar algum gesto, algum outro evento, o animal vai associar aquela palavra falada, né, ou até mesmo, quem sabe, um gesto que você faça, a um determinado evento, determinada comida, passear, veterinário. Isso é normal, né? A linguagem humana não é isso. A linguagem humana excede vastamente essa associação de signo com significado. O signo com significado é similar à nossa linguagem dos sinais de trânsito. Pensa nos sinais de trânsito. Ele fala que para, segue, velocidade máxima tal, perigo a distante, curva à esquerda, curva à direita, perigo de deslizamento. Mas uma linguagem de sinais não fala, olha, se você não calibrou o pneu do seu carro, você vai ter um problema de deslizamento logo após. Então, amanhã vai ter um perigo de deslizamento porque se chover
A linguagem dos sinais de trânsito não é assim, ela só dá essa ideia: perigo, pare, siga. Não tem como concatenar concepções hipotéticas deslocadas no tempo e no espaço fora do falante. É isso que os animais parecem carecer. Eles não têm essa concepção, então eles não conseguem associar ideias à concepção de deslocamento no espaço e no tempo. Eles só têm o aqui e o agora. Não dá para você, pelo que eu vi inclusive nas teses de doutorado, mestrado, os trabalhos científicos que foram publicados sobre esses experimentos com macacos, é que eles só aprendem no máximo a gesticular aquilo que eles querem na hora: comida, brinquedo, descansar. Raramente eles fazem uma observação espontânea, ou seja, eles só vão falar alguma coisa se eles querem comer ou beber, ou estão interessados em alguma coisa. Não tem um comentário a oferecer sobre o mundo espontâneo. Até aí tudo bem, mas realmente não tem, é uma coisa que realmente não existe, é a capacidade de você concatenar hipóteses deslocadas no tempo. Como por exemplo, olha, quando eu levanto, você vai pegar essa bola só quando eu levantar da cadeira. Não tem isso. Amanhã a gente vai comer banana. Não, se você falar comer banana, ele vai pensar em comer banana agora. Não tem como entender o conceito de amanhã. Amanhã, hoje a gente vai comer maçã, mas amanhã você vai comer banana. Não tem. Se você colocar uma banana e uma maçã na frente de um gorila e falar que hoje você vai comer banana e amanhã você vai comer maçã, ele vai comer a banana e a maçã agora, o que ele quiser. Ele não entende o conceito. E isso deriva da própria estrutura mental. Os animais mais inteligentes do reino animal, eles parecem ter uma inteligência que não tem um modelo de mundo com um módulo de tempo deslocado em relação ao tempo presente. E isso impede eles, talvez, de outras coisas também, né, como realmente um modelo um modelo de mundo muito pequeno que eles têm, similar ao de crianças pequenas. Uma criança pequena, se você pegar uma criança de 1 ano de idade, já está entendendo as primeiras palavras. Se colocar, né, um doce verde, um doce amarelo, você vai falar: olha, agora você vai comer o doce amarelo e daí de noite você vai comer o doce verde. Não tem isso. A criança vai pegar o doce, não quer nem saber, não vai entender esse conceito. É isso que acontece com as linguagens dos macacos. Esses relatos, eles parecem incríveis porque pouca gente realmente fala a linguagem de sinais. A linguagem de sinal que foi ensinada aí por esses pesquisadores, né, foi a linguagem de sinais americana, que é uma linguagem diferente da linguagem de sinais brasileira e a linguagem de sinais de qualquer outro país. Cada país tem uma ou mais de uma linguagem de sinal. A linguagem de sinais americana tem a sua gramática própria, seu vocabulário próprio. Pouquíssimas pessoas do público leigo sabem falar linguagem americana de sinais. Mas os que sabem, os falantes nativos, fluentes de linguagem americana de sinais, quando colocados em frente a esses gorilas e chimpanzés e bonobos que supostamente saberiam falar a linguagem de sinais, eles na verdade veem uma concatenação totalmente descoordenada. A linguagem americana de sinais, como toda linguagem de sinais, como toda linguagem humana, seja fonética ou de sinais, é uma linguagem que tem uma estrutura fonética. Então, por exemplo, na linguagem brasileira de sinais, eles têm principalmente posposições, não preposições. Você não fala fora da casa, você fala casa fora. Então, a palavra que indica posição, relação, a preposição vem depois da palavra, e não antes. Não é fora da casa, é casa fora. Um falante de linguagem brasileira de sinais vai ser bastante consistente quanto a isso. O verbo na linguagem de sinais brasileira geralmente vem antes do seu complemento. E várias outras coisas. Então a gente tem uma estrutura fixa que não é necessária para transmitir ideia. Mesmo assim, as línguas têm essa estrutura fixa. Em português a gente coloca o adjetivo depois do substantivo, a gente coloca a preposição antes da palavra. A gente não fala São Paulo em, a gente fala em São Paulo. Por quê? Não seria compreensível falar São Paulo em? Seria. O macaco ele não consegue entender esse tipo de estrutura abstrata. Ele vai aprender um monte de... Mesmo um outro sinal que supostamente é abstrato que eles aprenderam, ele vai usar de maneira livre, de maneira completamente arbitrária, de maneira sem entender a estrutura linguística por trás daquilo. Então, essa é uma outra característica que os macacos parecem não ter. Não só não tem o deslocamento de tempo,
a concatenação de hipótese com condicionamento. Se você fizer isso, a gente faz aquilo. Depois que eu fizer isso, você faz aquilo. Só quando eu fizer tal, você vai fazer outra coisa. E também não tem essa a capacidade de absorver as regras genéricas, geralmente desnecessárias até, que a gente tem em nossas línguas, que condiciona, né, a posição das palavras em relação umas às outras. Então o que acontece é a gente que está vendo coisa demais onde não tem. Infelizmente, o que não é problema nenhum. Tem gente que eles querem ver características humanas nos animais como uma maneira de elevar os animais a uma categoria mais elevada do que a gente geralmente classifica os animais, mas isso é, na verdade, um certo tipo de antropocentrismo, né? Um certo tipo de até chauvinismo humano. A ideia de que os animais precisam ser treinados intensamente numa linguagem humana, e pelo fato de eles aprenderem uma linguagem humana, eles têm mais valor do que se fossem meramente um animal que vive na selva comendo bambu. Por quê? Por que um animal não pode ser realmente um animal? Os gorilas, os bonobos, os chimpanzés, eles não têm nenhuma linguagem que a gente saiba, eles não têm linguagem realmente na natureza. Eles têm alguns gritos que significam alguma coisa, algumas gesticulações que eles vão entender, mas é só isso mesmo. Eles não precisam ter, eles não precisam. A dignidade de um animal, ou a falta de dignidade de qualquer animal, não depende de quão humano ele seja, de qual é a capacidade que esse animal tem de absorver uma característica que é puramente humana. É claro que se pegar um chimpanzé, um gorila, que são animais altamente inteligentes, eventualmente, depois de anos, você massacrando um animal com sinais e palavras e tudo mais no mundo humano, ele vai perceber que o mundo humano funciona de uma determinada maneira e vai entender aquilo. Né? Se você pegar um lagarto, ele não vai entender nada. Né? O lagarto vai ficar ali, vai morder, comer, dormir, não vai entender nada. Mas um gorila, um cachorro, um gato, um leão, um tigre, um chimpanzé, um canguru, os mamíferos, os grandes mamíferos, eles entendem mesmo. Eles têm uma inteligência similar à nossa, só que é similar de uma criança. É muito simples. Mas não há necessidade nenhuma da gente tentar impingir um padrão humano, né, como se fosse necessário para eles terem... Para o ser humano respeitar os animais, seria necessário deixar eles mais humanos do que eles são de verdade. Não, a humanidade justamente é o contrário. Né? A humanidade deles, a humanidade é nossa. Eles são os animais. Se você quer respeitar os animais, respeite como eles são. Não pelo fato de você conseguir essencialmente atazanar um bicho a ponto dele aprender uma linguagem que não é dele, não é da estrutura cognitiva dele. Ele não é menos digno de estar vivo na Terra, ou de ser respeitado como animal, do que um animal que, como um lagarto ou um peixe, não tem a mínima inteligência, também tem o direito de estar vivo aí da mesma maneira, cara. Animal na sua. Não é um grau de humanidade, de similaridade ao ser humano que dá valor aos animais. Os animais têm o valor por eles mesmos. Né? Não tem que ser o padrão humano de inteligência que dá mais dignidade aos seres vivos por aí. Então a gente não esqueçam de deixar seus likes aí embaixo, né? E a gente se vê no próximo vídeo.